boa noite. Façamos uma boa noite. Façamos uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão acompanhando aí mais um Questionamento em Foco. Hoje estamos aqui com os professores William, de Goiânia, professor José Leandro, de Carapicuíba, São Paulo, professor Raimundo, de Horizonte, no Ceará, e eu, Bruno, aqui de Bragança Paulista, e o professor Rafael, que está passando aqui uns dias aqui comigo e pode vir a ficar. Mas tudo é incógnita. Então, quero desejar a você que está acompanhando aí mais um Questionamento em Foco. Hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente estava discutindo na última segunda-feira, e alguns professores, na verdade, não houve tempo para que todos os professores pudessem participar, e aí a gente... Quão complexo seja o seu trabalho. E aí a gente... Com WorkOS Monday.com ele fica... Perdão. E aí a gente propôs continuar esse bate-papo hoje, né? Então, hoje a gente está com um tema aí, a salvação depende de nós ou de Jesus Cristo? Né? Esse está no qual canal? No Israel, né? Isso. E eu lembro que o professor William tinha lá uma parte para comentar conosco, e, se eu não me engano, o professor José Leandro não estava conosco no dia, né? Então, por favor, eu convido, aí escolho entre vocês dois aí, professor José Leandro e professor William, que dê início aí para a gente um pouquinho aí de luz sobre esse tema. Hoje eu vou fazer a vista aqui de anfitrião e depois vou deixar Rafael falar também. E é isso, professor Raimundo também, se quiser, e vamos nessa. Fale conosco, professor José Leandro. Eu vou fazer a pergunta diretamente para você e você me responde, tá bom? Para a gente ficar um pouco mais dinâmico e mais direto ao ponto, né? E aí, professor José Leandro, a salvação depende de nós, ou depende de Jesus Cristo? O reino é tomado à força ou o reino é um mérito? E aí, professor José Leandro? Ele é um mérito pós tomada à força, né? Porque assim, né? Se fosse simplesmente a questão mérito, né? Poderia entrar para outro tipo de contexto, né? Outro tipo de situação. Contudo, né? Sabendo nós, né? O que nos é apresentado, né? A gente vê aí uma multidão de enganos, né? A gente vê aí em tudo, né? Inclusive. Então, o reino é tomado à força. E o que Jesus veio para fazer, ele já fez, que é anular completamente, né, aqueles preceitos da lei mosaica, tirar o jugo, né? E ele fala, né, em Mateus 11, né? O meu jugo é leve, né? Meu fardo é leve. Então, aquele fardo da lei de Moisés, aquele jugo, aqueles preceitos, sacrifício de animais, né? Um monte de ordenanças que foi exclusiva para o povo de Israel, embora a tipologia, né, aponte que seria uma espécie de universalismo depois, né, que o Messias encarnasse, mas foi ali, né, direcionado ao povo de Israel. Então, Jesus, ele morreu por nós, né? Morreu por nós, só que ele não venceu por nós, né? Nesse caso. Então nós temos que
vencer a si mesmo, cada um dominar o seu ego, dominar o seu eu interior, sabendo agora que não está mais debaixo da lei mosaica, da lei de Moisés, daquele fardo, né? Aí você pode pensar assim, mas Jesus veio para os judeus, não foi para gentil. Então, mas só que em João, o que diz em João? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Contudo, todos os que receberam, todos, entrou a partícula kol no hebraico, que é todos, ou seja, todos que o receberam, deu-lhes, ou deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, e a gente vê isso em João 4, a mulher samaritana, que já é fora de Israel. A gente vê, né, diversas passagens, né, de parábolas, né, colocando samaritano, colocando publicano, colocando gente, né, de fora do contexto, né, do povo judeu. Então, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Contudo, quem recebeu teve o poder de ser chamado, né, filho de Deus. Então, sabendo que nós já temos o poder de ser chamado filho de Deus, tendo essa percepção, agora eu tenho que vencer o meu eu interior. É o diabo que cada um vai ter. Aquele episódio de Mateus 4 e Lucas 4, todos nós temos que ter no nosso eu interior. Temos que vencer esse diabo aí. Ou seja, é eu que venço, não é Jesus. Jesus venceu o diabo dele. Eu tenho que vencer o meu. Então, é eu que dou o ponto de partida, né? O jugo, Jesus já tirou. A cruz não. Ele já superou a dele. Agora nós temos que superar as nossas. Perfeito, muito bom. E Jesus deixou lá o mapa para que cada um pudesse vencer também, né, a sua própria cruz. Ele deixou lá a planta baixa do processo. E é o que estamos fazendo aqui. E aí, professor William, responde para mim. A salvação depende de nós ou depende de Jesus? Ou Jesus, depois encarnado em nós, vai fazendo a coisa acontecer? Como é que é isso aí? A salvação depende ou não depende de nós? É isso aí, família. Primeiramente aí, né? Passamos a boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Gratidão por essa oportunidade, né? Para nós aqui é muito importante. Às vezes alguém pode... A gente sempre conversa, né, com as pessoas e já vou logo respondendo também a pergunta. E a gente pergunta, e aí, você tem gostado do programa Questionamento em Foco? Você tem visto alguma coisa lá, tal, que possa estar... E, assim, muitas das pessoas que eu converso, elas nem sabem o nome do programa, sabe? Mas é isso aí. Só nisso aí, Brunão, professor Bruno, a gente pode, de certa forma, indireta, responder a sua pergunta. Depende somente de nós. O professor deixou muito claro e agora, José Leandro. Isso agora vai depender somente de nós, né? Jesus Cristo não é uma carruagem, né? Que vai nos levar até o céu, até o lugar. Ele é uma porta, é uma chance. E nós precisamos passar por essa porta, aproveitar essa chance, né? Agora, como isso vai acontecer, esse é o nosso dia a dia aqui, o nosso questionamento, as nossas aulas, as nossas buscas, né? Porque o Criador, ele não interfere na nossa vida aqui diretamente, quando a gente pede, quando a gente quer um benefício para o nosso eu, mas através da errade ele se manifesta, não é verdade? E isso, querendo ou não, de certa forma, atemporalmente, é uma maneira do Criador se manifestar entre nós. As nossas lives, as nossas conversações, os nossos diálogos, né? Porque hoje, quais são os animais aí que a gente conhece que são mais inteligentes? Golfinho, chimpanzé,
mas eles não se reúnem para trocar essa ideia. Eles não se reúnem para fazer os planos, né? E nós estamos aqui sempre batendo a mesma tecla, muitas das vezes, falando de assuntos recorrentes e de coisas sobre nós, sobre as escolas. E isso é muito importante. E sobre essa questão de que está muito bem claro que Jesus é a nossa porta. Ele morreu de braços abertos para nós poder estar trabalhando dessa maneira. Entrarmos por essa porta e trabalharmos, não ficar estagnado, né? Não deixar aquela preguiça nos pegar. Na reunião passada, na live passada, os professores falaram muito bem sobre isso, sobre procrastinação, sobre o que é preguiça, de você não ser preguiçoso, porque a preguiça a gente sempre vai ter, não tem como, não é verdade? A gente tem que lidar com ela. E para deixar os demais falar também, eu queria só ler aqui uma parte aqui da Codex, bem rápida. É um revelário, no capítulo 7 aos Romanos, ou Romear, né, professor José Leandro? E o revelário, ele tem uma introdução, e o trecho que eu queria ler para vocês aqui é o seguinte, a partir daqui. A melhor forma de vencer o seu ego é conhecê-lo. Conhecer a si mesmo, saber das suas limitações e aceitá-las, procurando sempre evoluir sua consciência e ser uma alma melhor. E é isso aí, galera. É nesse intuito, nessa pegada, e vamos que vamos, né? Valeu. Sensacional, sensacional, professor William, porque isso explica tudo aquilo que o professor Aco sempre ensinou, né? Quando você começa a se reconhecer e conhecer o seu ego e conhecer suas limitações, você vai desenvolvendo as estratégias para poder não ser um procrastinador, não ser um preguiçoso, né? Então você vai se reconhecendo, vai entendendo como que o seu ego processa a vida, e aí você vai desenvolvendo as estratégias para poder se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Eu queria agora fazer a mesma pergunta para o professor Rafael, que está aqui do meu lado. A salvação depende de nós ou depende de Cristo? Mas eu já queria fazer essa pergunta pensando da seguinte forma. Bom, a salvação ela não depende de Cristo, porque se foi Cristo que abriu a porta para nós, então por que a salvação não dependeria dele? Então, aquilo que eu queria propor aqui para o Rafael é uma mudança de direção, uma mudança de leme. A pergunta é, a salvação depende de nós ou depende de Cristo? Mas espera aí, se Cristo não tivesse aberto a porta, como é que a gente poderia ser salvo? E aí, professor Rafael? Beleza, vamos nós. Primeiro de tudo, a gente tem que mudar o paradigma quanto a essa questão da salvação. A gente usa muito esse termo salvação, né? Mas a gente próprio conhece, né, salvação, ou no hebraico o prefixo shuá, né, foi atrelado a Jesus, ou Yahshua, o Yah que veio salvar, porque o homem dentro do crivo precisava de alguém que apontasse, que revelasse como vencer o crivo. Essa é a grande questão com relação a esse ponto. Por quê? Salvação, quando a gente usa a palavra salvação, o que implica salvar? Eu não posso salvar uma pessoa que está tranquila. Eu estou aqui sentado nessa cadeira. Eu preciso ser salvo de alguma coisa? Teoricamente, não. Porque eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou com saúde. Mas uma pessoa que se acidentou, ela precisa ser salva. Ela precisa de uma ambulância. Ou então de alguém que a pegue e leve ela para o hospital.
Uma pessoa que está perdida no meio da mata, ela precisa ser salva. Você precisa que alguém vá lá e conduza ela de volta ao caminho para ela deixar de estar perdida. Uma pessoa que é adicta, que ela é usuária ela é viciada em drogas, em entorpecentes, ela precisa de alguém que a salve. O que seria a salvação para ela? Tirar ela daquela circunstância e levar ela a uma casa de recuperação, onde ela possa fazer um tratamento e ser limpa. Então, salvação está diretamente o conceito no nosso conceito português. Só que o conceito no hebraico salvação, Shual, o Zé Leandro não vai deixar eu mentir, é um conceito de cura, é um conceito de resgate. É um conceito de resgate. Não é no conceito salvação somente no âmbito que a gente pontuou, mas é um conceito, alguém que está debaixo de um problema, debaixo de uma circunstância problemática, e ela precisa ser reinserida a uma situação de saúde, a uma situação de isenção de problemas. Isenção de problemas. Agora eu vou dizer assim, mas quer dizer que a gente saiu do problema? Aí vem o ponto. Como o Zé Leandro bem pontuou, Jesus morreu por nós, mas não venceu por nós. E como a gente aprende, o conceito de salvação, além do hebraico, e além até do grego, que o grego, na verdade, quando vai falar o sozo, ou soteria, vai ser somente um jogo de palavras com o mesmo conceito. Por exemplo, lá em Zaqueu, lá em Lucas 19, quando vai falar que houve salvação nessa casa, o próprio professor aqui explica lá na Codex que Zaqueu foi curado do sistema. Então, o que Jesus veio fazer para a gente? O que a gente aprende, por exemplo, na série Jesus Original? Jesus escreveu a Bíblia. Que dos 3 anos e meio de Jesus, aqui na Terra, Jesus, ele lutou 1 ano contra o templo, 1 ano contra a política e 1 ano contra a lei, contra a primeira Bíblia. Ou seja, ele veio nos curar, ele veio nos salvar, ele veio nos libertar dessas 3 coisas. Do sistema político, do sistema religioso e da própria dependência do livro como um dogma. A religião, principalmente a religião protestante, evangélica, os filhos de Lutero e de Calvino, nos prega uma salvação muito pueril. Eu estou aqui, vou ser condenado ao inferno de qualquer jeito, porque Deus quis, porque eu pequei, e o único jeito de eu ir para o céu é por meio de Jesus Cristo. Mas o que a gente aprende no original é que esse conceito de salvação pueril protestante, ele é raso. E muitas vezes chega a ser incoerente. Porque a gente aprende pelo próprio Jesus que muita gente que nunca vai conhecer Jesus vai ressuscitar para a vida. Ou como o professor Raimundo a gente até já conversou, talvez não conheçam Jesus em vida, mas conheçam Jesus lá na imatéria, no estado de hologramação. Não quero entrar no mérito agora. Então, aí esmiuçando mais a coisa. Então, o que seria essa salvação? Ser liberto do sistema político, ser liberto do sistema religioso e ser liberto da Bíblia, certo? Certo. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Não é simplesmente ser liberto dessas coisas. Não é simplesmente ser curado dessas coisas. Significa ser curado da maior doença da humanidade. Qual é a maior doença da humanidade? A morte. A maior doença da humanidade é a morte. Porque quando o homem, os nossos primeiros pais, saíram da Ino e entraram na Com, nesse ponto eu posso falar aqui abertamente sobre esses assuntos,
porque a gente parte do pressuposto de que todo mundo que está assistindo já tem um certo conhecimento, mas para quem não tem, nós entendemos que todo plano de crivo, todo plano do Criador, todo plano de Deus, ele está metaforizado, ele está desenhado e pintado coloridamente, como uma historinha de criança na história do Jardim do Éden, que está aqui atrás de nós. A história do Jardim do Éden está aqui atrás de nós. E uma vez que a gente entende que o homem, ao ser expulso do Jardim do Éden, compulsoriamente pelo próprio Deus, ele precisa voltar para lá, o próprio Deus ele dá uma deixa. Para quem conhece a história do Jardim do Éden, o que é que aconteceu depois que o homem e a mulher se viram nus? Deus fez para eles roupas de pele. Deus matou um cordeiro. Deus matou um animal para vestir o homem da sua nudez. Isso, só que a história do Jardim do Éden, apesar de falar para o geral, ela vai estar na lei dos judeus. Ela vai estar na lei do povo de Israel. E isso deixa bem claro que Jesus, quando ele veio, e ele trouxe aquela mensagem inicial, que depois ela tinha que ser propagada para o mundo da época, no que a gente chama de pequeno apocalipse, ou microapocalipse, Jesus veio para cobrir a nudez de um povo que estava escravizado pelo sistema político, pelo sistema religioso e pelos dogmas da primeira Bíblia. Jesus não veio cobrir a nudez de um povo que nem tinha Bíblia. Jesus veio cobrir a nudez de um povo que tinha Bíblia. Ou como o Zé Leandro falou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aqueles que não rejeitaram. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, o que seria essa salvação? Voltar para o jardim. Voltar para o jardim. Se vocês entenderem, deixa eu recapitular. O que seria essa salvação? O que seria essa cura? O que seria essa libertação? Ser liberto do sistema político. Ser liberto do sistema religioso. Ser liberto da Bíblia externa. E ser liberto da morte. E como é que eu sou liberto da morte? Ele vai me levar de volta para o jardim. Mas ele vai me levar de volta para o jardim sozinho? Não. Porque, na verdade, o que é que ele fez? Ele me apontou o caminho. Ele me preparou um caminho. Ou como ele diz, ele é o caminho. Ele é tanto a porta como ele é o caminho. Se ele é o caminho, eu tenho que andar pelo caminho. Ele não vai me carregar no caminho. Ele é o caminho, eu tenho que andar por ele. Eu não volto para o Jardim do Éden numa escada rolante. Eu não volto para o Jardim do Éden num elevador. Eu volto num caminho. Eu volto para o Jardim do Éden num caminho. Um caminho esse que não depende de Bíblia. Um caminho esse que não depende de um sistema religioso corrompido. E um caminho esse que não depende de um sistema político corrompido. Ou como a gente chama aqui no X, existir. O real existir. Porque a gente existe aqui. A gente é manifestado. Só que é uma pseudo-existência. A real existência, a existência concreta, só teremos quando estivermos no jardim. Quando formos libertos da morte. Quando alcancemos imortalidade. Que é a tal da vida eterna. Esse é o ponto. Muito bom, professor Rafael.
Eu queria trazer aqui o professor Raimundo para conversar também um pouco com a gente, falar um pouco, né, professor Raimundo, dessa questão: a salvação depende de nós ou depende de Jesus? O que Jesus tem a ver com tudo isso? O que nós temos a ver com tudo isso? O que de fato é a salvação? E aí, professor Raimundo, a salvação depende de nós ou não? Ou depende só de Jesus ou depende dos dois? Seu microfone está desligado. Depende dos dois. Depende de nós e depende dele. Porque, de qualquer forma, ele morreu para salvar, ele veio aqui para salvar o homem, mas se o homem não quiser, o homem não é salvo. Então, depende dos dois. Depende do homem querer e depende dele, que já providenciou o meio para a gente ser salvo. Que salvo tem que ser nele. A gente tem que entender uma coisa, que não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Ninguém é salvo separado dele. Todo que for salvo é salvo em Cristo. Porque, assim como foi o primeiro Adão, também é o segundo. Todos os homens, em Adão, todos eles herdaram a velha vida. Aí, em Cristo, eles herdam a nova vida. Então, sem ele, ninguém é salvo. Agora, uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. E, geralmente, a gente conhece também a gente dá para conhecer um pouco pela folha, mas nem em todos os casos, né? Tem árvores que são muito parecidas. Aqui, pelo menos na minha cidade, tem umas árvores que é muito confundível com... Ela não é um abacateiro, mas é parecido de maneira que você olha assim, isso aqui é um abacateiro. Mas não é. Você olha para as folhas e diz, rapaz, eu mesmo fiquei tempo procurando, mas isso aqui não é abacateiro? Mas não é abacateiro. É muito parecido, mas não é. Mas, eu olhando para a aparência das folhas, não dava para perceber isso bem. Agora, se pegar o fruta, já dá para discernir na hora. Se é o abacateiro ou se não é, ou se é outra espécie de fruta, né? Então, essa questão da salvação é muito interessante, porque eu acho que a gente tem muita coisa aí a explorar sobre isso. Acho que tem muita coisa para explorar sobre isso, porque... deixa eu citar algumas coisas aqui que eu penso, né? Não quero dizer que seja a realidade, mas eu penso muito nisso. Uma pessoa que, para ser salvo, ela não tem que fazer obra nenhuma, certo? Não tem que fazer obra nenhuma. E, às vezes, a gente se acha quase, eu não quero dizer que a gente se acha dizendo, mas quase dizendo que tem que fazer alguma coisa. Certo? A gente se acha até cobrando dos outros. Aí vocês perguntam assim, mas você tem base para falar isso? Tenho, sim. Eu tenho base, sim. Eu não falo nada em relação a assuntos que não for falar espiritual, que eu não tenho a base. Se eu não tiver, eu não abro a boca. Então, mas também não quero dizer que eu bato martelo em nada, né? Nós estamos aqui filosofando sobre esse assunto. Por exemplo, o que o ladrão da cruz lá fez? O que ele fez? Que obra que ele realizou? Vocês conhecem aí alguma coisa que ele fez? Não, né? Não tem. Roubar, talvez. Só roubou, né? Pois é. Olha só. As obras dele eram contrárias a tudo, né? As obras dele eram contrárias a tudo. Mas quando ele chegou
em Cristo, as obras dele foram anuladas. Foram anuladas. E aí, o Senhor disse para ele que ele estaria no paraíso com ele, né? Que alguns na religião dizem que naquele dia mesmo ele foi para o paraíso com Jesus, né? Mas a verdade é que é o seguinte, então, esse aí foi salvo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo, a não ser crer nele? Não precisa. Não precisa. Agora, o que ocorre? É que nessa caminhada, nós cremos nele, mas nós temos uma caminhada, e a gente precisa, nessa caminhada, procurar a viver do modo digno, como Paulo disse, do chamamento, porque a gente pode ser reprovado. A gente pode ser reprovado. Mas que ser salvo depende de nós e depende dele, né? Se o ladrão não tivesse aceitado, não tivesse aderido o Cristo naquele dia, não tivesse clamado a ele, né? Ele não tinha recebido. Ele não tinha recebido. Ele disse, lembra-te de mim quando você entrar lá no seu reino, né? Porque eu sei que o Senhor é o que veio para redimir o homem. Ele reconheceu isso. E aí ele disse que ele estaria no reino. Agora, existe uma complexidade, eu vou dizer por que eu penso que nós temos muito que falar sobre essa coisa. É uma complexidade muito grande na questão do reino, porque, ao meu ver, não tem só uma seção no reino. Não tem. Assim, ao meu ver, eu não consigo ver uma seção só no reino. Porque há muitos problemas para ser resolvidos naquele dia, é muita situação. Enquanto o reino, no seu lado de glória, no seu lado de plenitude, do bem, da justiça, vai estar funcionando, e os vencedores que venceram o crivo aqui. Porque é o seguinte, vencer não é morrer não, viu? Vencer não é morrer não. Muita gente morreu e não quer dizer que ele venceu porque morreu, não. Só os que morreram por ele. É por isso que eu até, se alguém disser assim, mas você vai ser salvo pela morte de Cristo, eu diria que não é pela morte de Cristo ser salvo, não. É salvo pela ressurreição dele, não é pela morte. Então, é isso daí. Eu não quero falar muito, porque é muito complexo, né? A coisa é muito complexa. Vamos deixar se explorar isso aí um pouco mais. E na proporção que a gente foi explorando, eu acredito que vai ficando mais claro, né? Eu acredito que você deve ter, já que você foi muito assim direto nas perguntas, Bruno, você deve ter alguma coisa a dizer aí. Então, eu quero parar para você falar, viu? Professor. Na verdade, eu sou bastante conhecido pelas perguntas e não pelas respostas. Inclusive, enquanto você falava, me veio aqui outros questionamentos relacionados ao seguinte. Enquanto eu estava ouvindo vocês, eu estava pensando um pouco sobre a questão do que, de fato, nós desejamos ser salvos. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, mas eu queria falar um pouquinho antes. Do que, de fato, a gente está querendo ser salvo? A gente está querendo ser salvo de uma vida que chega a um fim? A gente está querendo ser salvo para ir para um lugar melhor? Para que a gente quer ser salvo? Porque se você levar em consideração, por exemplo, a linguagem de computadores, né, você usa aquela seguinte expressão: eu vou salvar determinado arquivo. E esse salvar da linguagem da computação, ela diz respeito a guardar.
ela traz a conotação de que toda vez que eu salvo algo, eu guardo algo que tem alguma relevância, alguma importância para ser utilizada depois ou para ser utilizada em alguma coisa que eu esteja precisando e necessitando. E aí a pergunta que me veio à mente é: por que a gente quer ser salvo? E do quê? E aí, isso me leva a pensar que se Jesus morreu para nos salvar, ele morreu para indicar, para guardar no seu ato um caminho, como o professor Rafael falou, com o William, Leandro, um caminho para alcançar onde ele está. Então, na verdade, eu não sei se, de fato, a gente quer salvação ou se a gente quer eternidade. Se a gente quer imortalidade. Eu não sei, eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que de fato a gente quer? A gente quer ser salvo para quê? Para ser guardado ou a gente quer ser imortalizado? Qual é o nosso real desejo? Top. Entende? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu queria ouvi-lo. Quer falar, Rafael? A Yara está perguntando aqui. Mas dentro do que temos aprendido, aquele que quiser salvar sua vida, se não vai perder. Mas dentro do que temos aprendido, aquele que quiser salvar, se não vai perder a sua vida. Eu entendi a pergunta. Eu acho que ela está querendo dizer o seguinte, que a gente lê o texto lá, que todo aquele que busca se salvar, de fato vai se perder no processo. Sim. Então, aí vem um ponto. Se porque vem um pequeno porém. A gente tem que entender vamos falar de Bíblia, né? A Bíblia ela fala de 3 obras. 3 obras. 3 tipos de obras. Existem as obras da lei, que é o que mais Paulo fala. Vocês estão ouvindo a gente? Agora sim. Sim, está bem. Pronto. A Juliana falou ali que estava sem áudio. Obrigado, Juliana. Aí sim. A Bíblia fala, a gente vai falar de salvação, a gente vai falar de obras, a gente vai falar dessa questão de se manter, querer se manter. Aí tem que entender, se a gente vai falar de Bíblia, a Bíblia vai falar de 3 obras, 3 tipos de obras. Paulo vai falar muito sobre as obras da lei. O que é obra da lei? São os dogmas da Torá. Oferecer cordeiro, guardar as festas, guardar o sábado, abstinência de alimentos, circuncisão, os trejeitos ritualísticos, os trejeitos de higiene, como, por exemplo, se uma mulher tiver uma menstruação e o sangue da menstruação tocar numa roupa, tocar na cama, aquela cama se torna impura. E por aí vai, né? A pessoa achar que por estar cumprindo aquilo ali vai ser salva, vai ser digna do Criador, tá errado. É o que Paulo vai gastar tempo. Paulo, por exemplo, até em Gálatas, capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer: aquele que se circuncidar está sem Cristo e ele não serve para nada. Então, primeira obra. Segunda obra, as minhas próprias obras. As minhas próprias obras. É o que a Yara está colocando aqui. Aquele que quiser salvar, esse sim irá se perder. Se eu quiser me salvar pelas minhas próprias obras, eu quiser fazer o que eu acho que eu tenho que fazer para querer ser salvo. Se eu quiser usando de novo o Jardim do Éden, né? Adão e Eva, quando eles se viram nus, o que é que eles fizeram para esconder a nudez? Fizeram vestes de folha de figueira.
Lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, Deus vai dizer que as nossas melhores obras, nossas melhores obras, são para ele comparadas a trapos de menstruação. Ou usando linguagem bem chula, absorvente usado. É a nossa melhor obra, é absorvente usado pelo Criador. Então, é a nossa tentativa de querer ser salvo. Eu leio a Bíblia, interpreto de uma determinada forma, eu vou fazer aqui algumas coisas. Ou o meu pensamento religioso a respeito de Deus, se eu faço aquilo que, dentro do meu senso comum, eu acho que é o que Deus aceita. Ou eu seguir os ditames de uma determinada religião, evangélica ou católica ou qualquer outra, e achando que por causa daquilo eu vou ser salvo? Não, não. Existe a questão da verdade relativa, mas é uma outra história. Isso aí é dentro do critério de julgamento do Criador. Porque até para esses, eles não, é como o Raimundo falou, eles não vão ser salvos pelas obras da religião e nem pelas obras deles próprios. E existe a terceira, que são as obras de Deus. As obras de Deus. As obras que fazemos porque são as obras que Deus requer, de fato. Em Romanos 2, por exemplo, Paulo vai falar que a obra que ele requer é a obra da consciência. Que nós seremos justificados se nós obedecemos o que a nossa consciência pede. O que a nossa consciência dual requer. Jesus ele coloca que vai em João capítulo 5 que só vão ser ressuscitados para a vida os que fazem o bem. Mas e quem é que faz o bem? Aí vem uma coisa engraçada que Jesus coloca. Em João capítulo 6, ele vai falar que ninguém faz o bem se o próprio Pai não te ensinar o que é o bem. Ele fala, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas como é que o Pai traz alguém? Por meio da Bíblia? Não. Por meio da manifestação? Não. Por meio da consciência. Deus fala com todo mundo da consciência. É uma coisa que a gente tem que entender. Eu não preciso falar com ninguém para Deus falar com as pessoas. Eu não preciso ser boca de Deus. Isso aí é coisa da religião. Na própria consciência, o Pai fala com todos. Deus, o Pai fala com índio, o Pai fala com negro, o Pai fala com francês, o Pai fala com japonês, o Pai fala com aborígene, o Pai fala lá com o camarada lá da tribo perdida lá na Polinésia do Norte. Tem até uma esquete do Porta dos Fundos. Deus Polinésio. Que a mulher chegou, morreu e chegou lá no céu. Aí quando chegou, e ela encontrou Deus. Aí ela perguntou quem era o Deus certo. Ela falou, não, os únicos que estavam certos era uma tribo perdida lá na Polinésia do Norte. Todo mundo perdeu. Todo mundo vai para o inferno. Só quem vai ser salvo é a turma da Polinésia do Norte. Iebe. Aí onde a gente vê a incoerência. A gente tem que se libertar do exclusivismo e entender que Jesus, o homem Jesus, ele era um avatar de um conceito que transcende a ideia do homem Jesus, que é o Cristo. A ideia do Cristo está imiscuída, e o próprio professor Aka deixou isso claro na série dos Impérios, para quem já estuda da Universidade X, em todas as culturas. Cristo está em todas as culturas, desde do primeiro babilônico, lá na Macedônia, até os dias atuais. O que o homem Jesus, lá há 2000 e poucos anos atrás, veio fazer aqui, o nosso mestre, foi nos revelar e deixar claro, para nós que somos bebês, que ainda precisamos de mamadeira de chupetinha, entender quem é o Cristo. Esse é o ponto. E é pelas obras de Deus que seremos salvos. Quais são as obras de Deus? O bem. O bem. Única e exclusivamente o bem. Aí, desse ponto que o Raimundo falou. Ninguém vai ser salvo fora de Cristo. Podemos ser salvos fora de Jesus. Entenda. Podemos ser salvos fora de Jesus. Jesus, o homem, o nosso mestre. Mas fora de Cristo, nunca. Porque o nosso mestre ensinou, Cristo, está
imiscuído, está decodificado em todos os outros mestres, outros avatares, as outras emanações que vieram antes do Cristo, como o professor Akio cansou de nos ensinar. O que Buda ensinou, o Jesus Cristo também ensinou. O que Confúcio, lá na China, ensinou, Jesus Cristo também ensinou. O que Hermes Trismegisto, Enoque ensinou, Jesus Cristo também ensinou. O que o rei Salomão ensinou, Jesus Cristo também ensinou. O que Moisés ensinou, Jesus Cristo também ensinou. Só que Jesus Cristo ensinou sem aquele encapsulado da religião judaica. E nós precisamos ser libertados do outro encapsulado, que também é da religião judaica, que é o encapsulado católico protestante. Na tesoura, a gente aprendeu no Mossad, a tesoura católico protestante, que são filhas do sionismo, do judaísmo. Quando a gente entender isso, entender que nós somos salvos pelas obras de Deus, e as obras de Deus, essas sim temos que fazer, porque são as obras da consciência, da nossa consciência dual, a mente de Cristo, 1 Coríntios 2, tudo se esclarece. Todas as coisas se esclarecem. Esse é um ponto importante. Então, ninguém pode se salvar. Ninguém pode achar que vai fazer alguma coisa de mérito próprio para se salvar. Porque por mais que você faça da tua própria cacholinha, do teu próprio pensamento pessoal, tentar se salvar, você vai se perder. Mas aí vem o ponto. Aquele que perder a sua vida, esse vai salvar. Então, essa é a obra de Deus, morrer. Esta é a maior obra de Deus, morrer. Quando você morre, ou quando você toma a sua cruz e morre, a morte do teu ego, e nesse ponto a gente está morrendo todo dia, aí nós podemos nos salvar. Porque ele, através da nossa consciência, vai nos conduzir e vai nos indicar o caminho da salvação, que é Cristo. Espero ter sido compreendido. Esse é o sonho. Muito bom. Eu estava lembrando aqui de um negócio, quando ele estava falando, uma vez os discípulos perguntaram para Jesus assim, quais são as obras de Deus para que nós façamos? Vocês lembram disso? Você lembra? Qual foi a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta, que creiais. Ele não disse que era muita coisa, não. A obra de Deus é esta, que vocês creiam. Vocês creiam em mim, vocês creiam no que eu vim realizar, no que eu vim fazer. Então, às vezes a gente pensa muito em montoeira de obra, né? A gente fica muito pensando nessa questão de fazer montoeiras de obra, de muita coisa, porque senão o Testemunho de Jeová é que trabalha em cima disso. Vocês sabem que o Testemunho de Jeová, eles pregam assim, ó. A filosofia deles é o seguinte: se você não for lá para a rua pregar, você não é salvo. Você só vai para o reino de Jeová se você for bater a porta e for pregar para os outros. Jesus não falou nada disso. Vai ter tanta gente que nunca falou nada e ele vai ser salvo porque as obras de Deus, elas são justas. E tem pessoas que praticam a justiça inconscientemente. São justos. E não é crente, não confessou nada, não foi para nenhuma igreja, não foi para os pés de nenhum pastor, nenhum padre, nem um guru. E é justo. Eu estava lembrando do meu avô, esses dias aqui. O meu avô, ele morava aqui no município de Pacajus e ele era um velho muito rico, assim, não sei se eu posso dizer como Zaqueu, acho que ele era mais rico que Zaqueu, tá? Então, eu me lembro que, quando criança, eu estive muito na casa dele, eu nunca vi ele fazer muita coisa, mas ele era justo naquilo que ele fazia. Assim, mas pregar ou dizer sobre Deus, sobre Jesus, eu não vi ele falar muita coisa disso. Mas ele praticava obra justa. Então, a salvação, ela
de acordo com o que Jesus falou, ela é principalmente... Inclusive, eu vi uma pergunta aí, eu lembrei agora, viu, Bruno? Eu vi uma pergunta aí que é muito interessante que essa pergunta seja respondida, porque senão vai ficar muita gente aí encucado com ela, viu? Porque, porque me parece que a pergunta aí é se aqueles que estão fazendo, né, fazendo trabalhos e tal, é para a salvação que eles estão fazendo? Foi assim mesmo essa pergunta? Você lembra? Eu não vi essa pergunta no chat, mas Pois tá, se alguém conseguir tem essa resgatar, pergunta. E foi da realmente Lilian Rezende. A pergunta foi da Lilian Rezende. Ela perguntou, então, se alguém está fazendo, trabalhando e fazendo... Oi? muitos estão Olha, buscando união e unidade com os irmãos, com intenções e desejos que não está na unidade em amor pelo todo. Esses irão se condenar. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Ela É uma coloca, afirmação. ela coloca, pronto, aí a primeira parte da fala dela. não, Ah, tem outra. Mas aqueles que ainda nesse reino desejam e fazem em amor a unidade por todos, pelo todo. esses estão preparando para a salvação? Eu diria que não, minha filha. De jeito nenhum. Ela está perguntando, ela está afirmando, Raimundo. Sim. Mas não. Mesmo que não fosse uma pergunta, não, isso aí não vai fazer ninguém ser salvo. Você não vai fazer ninguém ser salvo. Isso aí é as obras de um salvo, que já foi salvo e ele está fazendo. Mas não é que ele vai ser salvo por essas obras, por o que ele está fazendo. Fosse assim, nós estamos igual os Gálatas. Ainda querendo voltar para as obras para poder ser salvo. Mas nós não somos salvos pelas obras. É. A problemática dos Gálatas não era necessariamente uma problemática de obras. Era a problemática de obras de lei, obras da lei, Da lei. obras da Torá, obras da Torá. Mas o próprio Paulo fala que o que evidenciaria que eles eram verdadeiros cristãos era o fruto do Espírito, que também são obras. Também são obras, mas são Sim, obras da sim. consciência, porque a gente desmistificando as palavras, fruto é resultado, espírito é consciência. Então, o resultado de um andar na consciência é o que ele fala lá: andem pela consciência, e assim de maneira nenhuma vocês vão satisfazer os desejos do ego. Então, existe uma escolha e existe uma ação. E, inclusive, nessa questão do crer que o senhor me pontuou, o professor Akio, ele colocou um post esses dias no Instagram, ele falando que confiar é amar e crer é confiar. Então, crer em Jesus para a salvação é confiar em Jesus. E confiar em Jesus é amar. Amar o quê? Amar a sua obra, amar o seu serviço, amar suas palavras e amar o trabalho dele. Então, se eu não amo, e como é que eu vou amar? Eu amo de forma estática? Esse é o ponto. O crer que tem que ser colocado é um desmistificado crer. É o que o professor Arco falou da tesoura do Mossad. Fé e graça. Fé de Lutero e graça de Calvino. Nem a fé, nem a graça, mas sim uma ação. É uma ação de confiar. O que é fé no original? Que o professor Arco tanto nos ensina. Confiar, credere fidelis e coragem. Fé no original, a fé que Jesus requer é confiança, fidelidade e coragem. E essas são ações. Não é, eu creio. Muita gente crê intelectualmente, mas o verdadeiro crer é uma ação. Ou, em outras palavras, é uma obra. O professor Rafael fez eu lembrar aqui de um programa nosso aqui, Questionamento em Foco, onde a gente tocou bastante nesse assunto sobre fazer, né? Fazer, que é ser perfeito. O professor A que está falando aí do chat, se a gente for entrar no mérito do crer, ele está falando aí, Universidade de Jesus de Curitiba. Então, matemática de Deus é mentira. A fé, por isso que tem que desmistificar tudo. O crer, ele está diretamente atrelado à matemática de Deus.
E matemática de Deus é um dos assuntos principais nossos. Ou seja, existe saldo positivo e existe saldo negativo. E a salvação está diretamente atrelada a saldo positivo, a matemática de Deus. Caso contrário, a gente vai entrar numa soteriologia igualzinha à soteriologia protestante, onde um bocado de retardado, desculpa o comentário, está lá no sistema, dando dízimo, praticando Santa Ceia, sendo batizado, crê, e no fim, muitos do bem lá dentro vão até ser salvos, pela sua verdade relativa. Mas muita gente vai ser condenada e vai para a rehologramação porque cria, mas não fazia as obras de Deus, que ia morrer. Tem um texto, assim, em relação a essa questão aí, né? Crer e obras, né? O que acontece aí? É preciso, né? Não por nós, né? Mas o pessoal do chat aí entender, para não ficar confuso. Assim, fé e obra. Primeira coisa, vamos tirar o conceito fé. Vamos um pouco para o original. Confiare, confiança. Então, fé é confiança. Obra é a execução daquilo que eu digo que confio. Então, exemplo, o policial que ele confia que ele vai ser imbatível em todos os confrontos. O que ele vai fazer? Ele vai para o confronto, ele não vai ficar, eu confio que sou imbatível em todos os confrontos, só que eu não vou participar de nenhum confronto. Não. Ele confia, por isso que ele vai com a sede, ele vai com a disposição fora do comum, porque ele entende na mente dele que ele vai ser imbatível em todos os confrontos. Logo, crer, confiar, indica que vai fazer algo. Não é algo filosófico. Crer não é filosófico. Crer é o ponto de partida. Tudo parte do processo mental, da consciência. Eu penso, faço. Penso, faço. É como se pensar fosse crer e fazer fosse obra. Então, nós estamos falando de um casamento que não pode ser desfeito. Fé e obra é um casamento. Aí você escolhe quem é o marido e quem é a mulher aí. Mas é um casamento. Tipo, não há uma distinção. Faz parte do processo. Entendeu? Não tem como dividir o corpo ao meio. Assim, a criança não vai ter vida. Né? Alguém vai ficar com a parte de cima, outro com a parte de baixo. Né? Então é só isso aí para o pessoal. E outra coisa aqui, rapidinho. João, o livro de João, ele é um livro muito por cima. O Evangelho segundo João. Se você for comparar alguns termos no livro de João e comparar com os sinóticos, se a gente levar ao pé da letra esses pontos, esses pequenos trechos de João e comparar com os sinóticos, nós vamos ter bastante problema exegético por conta das... não dá, entendeu? Então, assim, quando ele fala crer, o evangelista de João, quando você for ver o contexto em todo o livro de João, você vai entender isso. Tanto um exemplo disso é João 13. Com isto, todos saberão que sois meus discípulos. Só afirmando? Não, se amardes. E como é que pratica o amor? Professor Vocês Bruno, lembram do texto? Eu acho que é o seguinte. Eu gostaria que fosse colocado de novo aquele texto, por favor, na tela, porque acho que não foi entendido o que falamos em relação a ele. Qual o texto, professor Raimundo? O que a menina falou, que quem está trabalhando na unidade está trabalhando para ser salvo, para aquelas obras salvar ele. É por aí. E aí houve uma confusão no que nós falamos. E isso é bom que fique bem claro, que não tenha nenhuma confusão disso aí. Porque aí nós já entramos para a questão da fé. O que diz o Novo Testamento em relação à fé de Abraão? Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso é o que está escrito. E Paulo se referiu a isso. Não foi? Ele creu em Deus. E como que ele provou que ele creu em Deus? Quando ele foi sacrificar seu filho. Essa é as obras do que creu. Mas não é o que você
faz obra depois para você crer. Não. Você crê e faz a obra. Não é você faz e você crê. Não. Não é assim. Eu não entendo que seja assim. Perfeito, é isso mesmo. Beleza. Então, Uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Vamos lá. Fala, professor Willi, você ia falar e aí... Sim, fala. Não, é rápido. É pode rápido. falar. É para corroborar aí com o que vocês estão falando. A gente já perguntou aqui algumas vezes, em outras lives, sobre a força de vontade. Tem alguém aqui por força de vontade nesse momento? Alguns de vocês aqui na sala estão por força de vontade? Se fosse... Repete Não, novo. né? Se Não, né? Se fosse pela minha vontade, eu estaria deitado agora. nesse É momento. isso aí, né? Então, eu também acredito que no chat, também não tem ninguém aqui por força de vontade. Porque esse negócio de força de vontade não existe, cara. Isso aí, a força, ela vem da sua vontade. Então, quer dizer que você começa a praticar o amor, fazer as coisas que devem ser feitas a partir da sua vontade, né? Então, isso não existe. Nós estamos aqui para melhorar a cada dia, não é verdade? Cada um de nós está passando por um processo, por um procedimento de evolução, né? E o que nos move hoje, realmente, é o desejo que as coisas aconteçam de maneiras mais esclarecidas, de maneiras verdadeiras entre nós, que a gente possa realmente ter um sentido, né? Nisso que a gente está buscando, nisso que a gente está colocando todos os dias, nisso que a gente está fazendo como escola, né, na Universidade X. Então, a partir do momento que você entende o sentido, que você compreende, professor, o sentido, você chega assim no destino. Ou seja, é isso que o professor, acredito que ele tem tentado explicar. A partir do momento que nós alcançamos essa concepção desse sentido, nós continuamos, sim, trabalhando, mas de forma certa, correta, coerente, matando o nosso ego, vencendo o nosso diabo interno e não sendo movido pela força da nossa vontade, mas pela coerência, né? E pelo equilíbrio, porque se alguém age por força de vontade, a frase não por mim, mas por todos não cabe, não é verdade? Então é sobre isso aí, galera. Eu queria responder a pergunta do Bruno. O Bruno fez um questionamento, o que de fato queremos? Eu queria responder essa pergunta que o Bruno fez, né? Então, assim, essa pergunta, esse questionamento que o professor Bruno fez é muito importante, porque, assim, essa pergunta que ele fez, ela é muito retórica. Essa é uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo, porque tem muita gente tomando drible pelo próprio ego, porque ele está fazendo tal coisa, só que na verdade ele está sendo ludibriado com seus interesses pessoais, querendo buscar destaque, querendo competição, querendo ter razão sempre, não querendo não em momentos cruciais, não dando primazia, né, primazia à errade. Então, assim, o que de fato queremos? Essa é uma pergunta retórica, que deve ser feita no subconsciente, no consciente e no subconsciente de cada um, né? Então, que cada um reflita o que de fato quer. É Cristo que você quer? É o reino que você quer? O que você está fazendo em prol disso? O que Cristo qual é o que Cristo tanto enfatizou quando se tratava de reino, né? O que ele tanto enfatizou? Não? Então, foque no que ele enfatizou e trabalhe em prol disso. Três coisas você não pode descartar. Um monte você pode jogar no lixo, mas essas três você não pode descartar, que Cristo enfatizou: justiça, amor e errade. Então, não descarte jamais a justiça, o amor e a errade. Senão você já quebra
tudo que Jesus ensinou e até o sacrifício dele na cruz. Perfeito. Eu só queria lembrar aos senhores que já estamos correndo por fim. É óbvio que a gente não vai encerrar esse assunto hoje. Possivelmente a gente vai levar alguma coisinha para a semana que vem. Peço que os do chat que não tiveram seu comentário ou lido ou apontado nos despequem. Aos que estão aí pela primeira vez, ou os que estão aí que querem ser acolhidos e tal, entre em contato conosco nos nossos contatos no site x.tv.br/escolas. Ao Cícero, um abraço a você que está aí nos acompanhando e fez vários comentários enfatizando o seu desejo de acolhimento. Então, um abraço a você. E a Yara, que está nos acompanhando em paralelo, é o que você pontuou mesmo, viu, Yara, quanto à sua fala aí no chat, é o ponto que você colocou. O ponto que a gente, na verdade, tem que entender aqui, e para dar uma fechada no que se refere à minha fala, já caminhando para o fecho finalmente, né, para o The End, para a gente continuar na próxima semana, em cima do que o Raimundo pontuou da fé de Abraão, e de fato Abraão creu e isso foi imputado por justiça, só que o crer de Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Paulo faz referência em Romanos 4, e Tiago também faz referência em Tiago 2, está atrelado à confiança de Abraão na promessa do Criador de que eu vou te conduzir à terra que eu vou te dar por herança. Só que este creu, e isso foi imputado por justiça, está diretamente atrelado ao Ler-Lerá de Gênesis capítulo 12, onde Abraão saiu de si mesmo, por ele e para ele, da terra dele e da parentela dele. Ou seja, o crer de Abraão também estava atrelado a uma obra. Deus disse, sai. E Abraão saiu. PT, saudações. Façamos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hashtag boa noite, professores, a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Não caia na crise.